Qualquer pessoa que está começando a fazer um mangá geralmente se foca em uma das duas coisas, ou o roteiro ou o desenho. É muito comum a pessoa que foca mais no roteiro e fala que não sabe desenhar e acaba falando que não vai começar a história porque não sabe desenhar, coisa do tipo, mas tem aquela pessoa também que desenha e acaba esquecendo um pouco, deixando um pouco de lado a criação de um roteiro, e então tem essa dúvida aí sobre roteiro ou desenho, afinal de contas, qual que é mais importante aí para você fazer o seu primeiro mangá. Hey galera, meu nome é Jason Santos, eu sou ilustrador, quadrinista aqui, autor dos mangás Hooligan e Macameio, não nessa ordem, né, aqui Hooligan e Macameio publicado pela editora Conrad. Nesse vídeo, como você viu aí no título e na introdução, eu vou falar um pouco sobre essa dicotomia, olha que palavra bonita, essa disparidade, essa rivalidade entre desenho e roteiro, porque muitas pessoas acreditam que uma coisa é mais importante que a outra, mas vamos discutir aqui e vamos descobrir se isso é verdade e se for, em qual que você deve focar. Vamos começar aqui falando do desenho, porque eu acho que um dos maiores mitos e dúvidas de quem começa a fazer um mangá é exatamente com a questão do desenho, né? Querendo ou não, o quadrinho, né, a história em quadrinho, ela é uma mídia que ela depende do desenho para acontecer, né? Senão você vai escrever um livro, enfim, se você não tem a parte ali de arte, de desenho, de ilustração, você vai para um livro, literatura e tal, um romance. Então o desenho ele acaba parecendo ser fundamental, o que faz atrair a atenção de muito mais pessoas que desenham para esse tipo de mídia. Então a pessoa parece que desenhar é meio que um pré-requisito para você poder fazer um mangá. E isso não necessariamente é verdade. Claro que você vai precisar de um desenhista ou de alguma coisa em algum determinado ponto ali da jornada para realmente fazer aquele mangá, aquele quadrinho virar ali uma obra de fato. Porém, existe realmente essa barreira muito grande. O desenho, ele é sim algo importante, mas o roteiro é tão importante quanto o desenho. Eu diria que o desenho, a grande importância dele tem, ou pelo menos dele ser bonito, tem a ver com atrair o leitor logo de cara. Então, quanto mais bonito é um desenho, quanto mais bem feito é um desenho, mais você chama a atenção do leitor para ele olhar e falar: caramba, isso aqui está muito bem feito, está muito bonito, eu quero ler essa história. Então, é tipo a capa do seu livro, né? A capa do seu livro é aquilo que desperta a atenção do leitor e faz ele querer ler. É o pôster do filme, enfim, é a embalagem do produto. O desenho ele é aquilo que embeleza, é aquilo que dá talvez a primeira visão, né? O primeiro vislumbre que o leitor, que o seu possível leitor vai ter da sua história é com base na capa, é com base no desenho, é na arte. Então é um dos fatores que realmente é determinantes para a pessoa decidir abrir ali o seu mangá e começar a ler a sua história. Então o desenho ele tem um ponto muito importante, principalmente de entrada, né, na história e tudo mais, só que ele não é aquilo que mantém o leitor na história, e isso a gente fala daqui a pouco quando eu entrar na parte de roteiro. Porque além dessa função de embelezar a história, de trazer talvez o seu leitor, né, para ele realmente virar um leitor, trazer um possível leitor e ele realmente de fato começar a ser um leitor, o desenho ele acaba sendo muito importante nessa parte. Mas ele também é bastante importante na questão de personagens. O desenho é algo que dá vida aos personagens. Então, você, quando eu falo Naruto, quando eu falo Goku, né, quando eu falo Inuyasha, você tem a imagem daquele personagem na sua cabeça e provavelmente em como você viu ele ali onde você viu, né? Seja no anime, seja no mangá, mas na hora que eu falei esses nomes, você vislumbrou esses personagens com estilo, com características que são feitas através do desenho, através da representação visual daqueles personagens. Então, sim, o desenho ele tem um grau de importância muito legal, muito relevante nessa questão da visualização do personagem por parte do leitor, por parte do seu público, não só na hora que ele está lendo ali, mas principalmente depois quando ele lembrar da sua história. Quando a gente lê um livro, né, o narrador ali, ele dá uma descrição breve do personagem, só que como aquela descrição é escrita, você cria uma imagem visual na sua cabeça daquele personagem, de como aquele personagem se parece, de como ele se comporta e tudo mais. E isso acaba gerando até aqueles conflitos, né, de quando lançam um filme baseado em um livro, você pega um Harry Potter, por exemplo, e aí você vê os personagens ali no filme, muitas vezes eles são diferentes de como você imaginou eles previamente, e você acaba tendo uma certa estranheza de falando, nossa, mas na minha cabeça era muito melhor. Isso aconteceu muito, por exemplo,
com vários personagens de Game of Thrones, né? Várias pessoas falam que o ator que fez o Jon Snow, ele destruiu o personagem porque não era aquele jeito que se imaginava o personagem quando leu o livro. Então tem muito essa questão, porque o personagem está na cabeça de cada leitor. Cada leitor imagina uma pessoa, imagina um personagem diferente. Quando a gente tem um desenho, no caso de um mangá, não. Aqui você tem o Dev, né, protagonista de Makai Meio. Você lê Makai Meio olhando a cara do Dev em todas as páginas. Então, obviamente, quando eu falar Dev, você já automaticamente vai ver ele da forma como eu desenhei. Então, o desenho ele tem esse grau de importância também. Aí você pode falar, nossa, Jason, então o desenho é muito importante. Se eu não souber desenhar, se eu não souber desenhar bem, eu nem devo tentar começar um mangá. E não, cara, isso definitivamente não é uma coisa assim que você deve levar a ferro e fogo, porque desenhar um mangá vai muito... Desenhar um mangá. Porque fazer um mangá, produzir um mangá, vai muito além do desenho. Falando aqui uma história pessoal, né, que eu vivi, tinha uma autora de um mangá brasileiro, eu não lembro o nome dela, eu até queria lembrar para pesquisar, para ver se ela ainda está fazendo hoje, que ela tinha o desenho mais bonito que eu já vi na vida, assim. Quando eu ia desenhar as minhas páginas, várias vezes eu abria as páginas dela para eu poder me inspirar, porque era uma coisa incrível, era uma coisa magnífica, assim, era um desenho de cair o queixo. Mas um dia eu fui ler a história dela e, cara, parecia assim, imagina que você abriu o arquivo aqui de Makai, né, que tem as páginas, e você embaralhou a ordem das páginas. Então, uma página não conversava com a outra, a história não fluía de um jeito interessante. Ela podia até ter um roteiro legal, mas ela não tinha uma narrativa. E narrativa é um ponto que muitas pessoas esquecem. Mas vamos falar um pouco aqui de roteiro e deixar a narrativa para o final. O roteiro, para mim, ele é definido como a manutenção da sua história. Se o desenho ele é aquilo que chama a atenção do seu leitor e atrai o seu leitor imediatamente, né, com um vislumbre ali de uma arte do seu mangá, o roteiro é aquilo que vai fazer o seu leitor continuar acompanhando a sua história. Eu acho que nenhuma história só por desenho se mantém ali durante muito tempo. Só o desenho não consegue segurar o leitor por muito tempo. É só o roteiro que tem a capacidade de fazer isso. Então, só com a construção e desenvolvimento dos personagens, só as indas e vindas da trama, os clímax, as perdas, as derrotas, as vitórias, enfim, as comemorações, todas as coisas que envolvem uma história, que englobam uma história, que fazem a história ir do ponto A para o ponto B e você se importar com aqueles personagens, querer continuar acompanhando eles, isso é puramente fruto do roteiro. Então, fato é que mesmo um desenho mega bonito, se o roteiro for muito fraco, se o roteiro tiver muitos furos, se os personagens parecerem que estão perdidos, estão sem objetivos, se aquela história parece que não está indo para lugar nenhum, muito dificilmente o leitor vai ter motivação de continuar acompanhando a sua história página a página. Ele vai achar muito bonito, mas o que vai acontecer é que ele vai perder a beleza do desenho, não sustenta um leitor ir do começo até o final do seu mangá. Hey, desculpa interromper seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido e você vai gostar do motivo pelo qual eu estou interrompendo você. Acontece que eu estou lançando um curso grátis de esboço. Então, não é aquele negócio que você vai ver no final, vou tentar te vender um curso e coisa do tipo. Não, é um curso grátis, ele é grátis. Você vai acessar o link aqui na descrição, vai digitar o seu e-mail lá e no seu e-mail você vai receber o endereço, né, o link para acessar as 5 aulas desse curso de esboço, né? O vídeo onde eu ensino a desenhar esboço é um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal, só que a qualidade dele é horrível, porque eu não tinha essa câmerazinha bonita que você está vendo aqui agora, e eu também não desenhava tão bem assim no computador ainda para conseguir explicar e passar minhas ideias. Mas agora a coisa é diferente. E ao invés de simplesmente refazer aquele vídeo e trazer aqui no YouTube, eu resolvi fazer muito mais, que é realmente abordar todo o conceito por trás de um esboço e entregar isso para vocês de graça. Então o link está aqui na descrição. Vê aí, inscreve seu e-mail e você vai receber lá. Confere se ele não caiu na caixa de spam, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Aí qualquer coisa, se caiu lá, você marca o Instinto Mangaka, que é o meu site, por onde você vai receber esse e-mail. Você marca ele como seguro para poder receber outras novidades e coisas que eu disponibilizo de graça para vocês. Link aqui na descrição, vai lá. Pode voltar pro vídeo. Nesse sentido, então, a gente chega àquela conclusão óbvia de que um mangá ele é a junção de desenho e de roteiro. E se eu disse que o desenho ele tem a função de dar vida para os personagens, o roteiro ele tem a função de dar profundidade para esses personagens. Ou seja,
Quando eu falo Naruto, você provavelmente imagina aí o Naruto, né? Seja no mangá, seja no anime, seja a versão que você viu dele. Se você de repente jogou o jogo do Naruto recentemente, você vai estar com a visão 3D dele ali do jogo. De qualquer modo, você vai ter uma visão do Naruto. Mas quando eu falo Naruto também, você lembra das características de personalidade, do objetivo dele, do sonho dele, dos poderes dele, de todas as coisas que envolvem ali, que não são só visual do Naruto. E isso vem carregado, as duas coisas elas estão atreladas e ao roteiro, principalmente um bom roteiro que traz esse tipo de coisa. Um personagem ele pode ter um visual muito legal, mas se ele é um personagem chato, se ele é um personagem que você não consegue se identificar, que você não consegue atribuir características a ele, e ele parece que não tem personalidade própria, né? Ele se molda de acordo com a trama, de acordo com o que o roteiro quer. Então, se o roteiro precisa que ele seja mais explosivo, mais bravo e agressivo, ele vai ser naquele momento. Aí, de repente, o roteiro precisa que ele seja mais contido, mais quieto, mais calado e mais fechado, ele vai ser. E aí, em outro momento, ele vai ser mais brincalhão, e aí o personagem não parece ter uma personalidade de verdade, ele só parece que vai se moldando ali de acordo com o que o roteiro pede. Existe um monte de história que faz assim, personagens assim, e geralmente esses personagens a gente esquece eles, ou a gente simplesmente não gosta deles e fala, nossa, mas que personagem zoado, que personagem chato. Às vezes você não entende por que você não gosta dele, por que você não sente ali empatia pelo personagem, não se importa com aquele personagem. E várias vezes é por causa disso. É porque o personagem ele não está muito bem definido na sua cabeça. Quem ele é, o que ele quer, para onde que ele vai. E isso é diferente de um personagem ser misterioso. Tem personagem que ele parece inconstante ali por conta de um mistério, coisa do tipo, mas ele tem que ter um ponto ali que centra as ações dele. Mesmo que ele puxe para um lado, puxe para o outro, etc., vai ter um ponto ali em comum. Então tem vários personagens que são assim, o Mephisto, por exemplo. No All New Exorcist é um personagem que é misterioso, que ele anda para um lado, anda para um outro, você não entende necessariamente ali o que ele quer, qual o objetivo dele, mas ele tem uma linha ali narrativa que o autor pensou. Então quando chega no final você entende muito mais os objetivos dele e por que ele fez certas escolhas ao longo da história, escolhas que ao decorrer da história pareciam ambíguas, mas que tinham um sentido. É diferente quando o personagem ele vai para cá e para lá e não tem um sentido, é só porque a pessoa que estava escrevendo a história não conseguiu definir bem a personalidade dele e encaixar as situações da história dentro daquela personalidade para que tudo pudesse casar ali e ocorrer de uma forma que parecesse natural para quem está lendo. Afinal de contas, um bom roteiro ele tem que parecer natural, ele tem que parecer uma história que realmente aconteceria de verdade, dadas as condições fantásticas do mundo, né? Enfim. Então você vê como um roteiro é muito importante para manter ali a pessoa na história, realmente. Então o casamento dessas duas coisas é muito importante. Um para atrair ali o seu leitor e o outro para manter. Eu sempre costumo fazer a comparação de que assim, o desenho é como se fosse o seu currículo, né? Então você vai para uma empresa para pedir um emprego e você apresenta o seu currículo. A pessoa vai olhar o seu currículo e vai falar, parece interessante, vou te contratar, ou não parece interessante, não vou te contratar. O desenho muitas vezes ele costuma ter esse papel. Então a pessoa olha aqui o desenho inicialmente e fala, caramba, parece legal, vou ler. Ou não gostei aqui, achei meio zoado, não vou ler. Muitas vezes acontece isso. É claro que sinopse, tem outras formas de apresentação da história que também podem instigar o leitor, mas às vezes mesmo uma sinopse boa, se a capa ali, se o desenho não é atrativo, muitas vezes a pessoa pode acabar recusando. Já o que mantém você no emprego não é o seu currículo, é realmente o seu trabalho, é o quanto você entrega, é o quanto você é bom naquele trabalho que você está exercendo dentro da empresa, né? Não importa que você tenha o melhor currículo do mundo, se você chega na empresa e não faz nada, não consegue fazer nada, você vai ser demitido. Então, o que te coloca dentro de uma empresa não é a mesma coisa que te mantém dentro de uma empresa. E o que traz o leitor para a sua história não é a mesma coisa que mantém ele na sua história. Então, nesse paralelo, o seu desenho é o seu currículo e o seu roteiro é o seu trabalho em si, a sua capacidade de trabalhar em si. Então uma coisa traz o leitor, a outra coisa mantém o leitor na sua história. E aí a gente vai pro bônus aqui, né? Porque quando a gente fala sobre mangá, a gente fala que é uma junção de roteiro e desenho, mas existe um meio termo, né? Quando você junta roteiro e desenho, tem uma coisa que fica ali no centro que é crucial para sua história e que muitas vezes passa despercebida para a maioria, principalmente de quem está começando, né? Quem está iniciando aí em fazer o seu próprio mangá, em fazer a sua própria história, que é a narrativa. E quando a gente está falando de quadrinho, de mangá, a gente está falando necessariamente de narrativa visual. Narrativa é como uma história contada, e a narrativa visual é como uma história contada através de
imagens, através de estímulos visuais, né, do que você consegue ver. Então, a narrativa visual é exatamente o casamento do roteiro com o desenho. É como uma história vai ser contada juntando tanto o roteiro, tanto todas as coisas que você cria num roteiro, né, escritas nesse caso, quanto as coisas que você cria no desenho. E aí entra um ponto muito importante que casa com aquilo que eu falei lá no começo do vídeo e que só quem chegou até aqui vai entender. Então, se você chegou até aqui, deixa seu like aqui embaixo e comenta eu cheguei até aqui. Que é, um bom desenhista não necessariamente consegue fazer um bom mangá. Você pode ter um desenho muito bonito, e aí entra naquela história que eu contei lá da autora brasileira que tinha um desenho muito bonito. Talvez o roteiro dela até fosse bom em termos de assim, a história tinha um mote legal, os personagens tinham um desenvolvimento legal, ela tinha tudo isso na cabeça dela, mas ela não conseguiu transmitir aquilo através das páginas, de modo que eu lesse, né, e conseguisse entender aquela história ali. Muito pelo contrário, eu não entendia nada. Então, nem o roteiro dela, que poderia ser bom, não conseguia me passar, não conseguia me transparecer através da narrativa. E o desenho dela, que era muito bonito, não compensava isso. Eu não continuei lendo o mangá dela, continuei usando a arte dela como referência para mim, porque era realmente um desenho muito bonito. Mas eu não li a história, porque ela não conseguia transmitir aquilo ali através da narrativa. A narrativa é exatamente a passagem dos quadros, é a construção dos quadros, é a construção das cenas, é o ângulo das cenas que você vai fazer, é a passagem de fala para fala, de cena para cena, de modo que tudo aquilo faça sentido e que o seu leitor não precise pensar para entender a sua história. Mesmo que o seu roteiro seja um pouco mais complexo, seja um pouco mais complicado, que alguns detalhes da trama, mistérios e coisas do tipo exijam que o leitor pense, que o leitor raciocine, né? Que ele não seja totalmente passivo na sua história, a narrativa ela exige exatamente que o leitor seja passivo nesse sentido, porque ele tem que conseguir compreender o que você está contando sem que você precise reexplicar para ele. Né? Seria a mesma coisa que eu estou falando aqui com você e você não entende o que eu quis dizer e eu preciso ficar reexplicando. Num quadrinho, você não tem essa chance de reexplicar o que você está fazendo, o que você está contando aqui nas páginas do seu mangá. Então, assim que a pessoa bater o olho aqui e ler essa página, ela tem que entender tudo o que aconteceu aqui plenamente. Você precisa ser o mais claro possível na narrativa da sua história. E isso é algo que passa muito despercebido. Então, se você não sabe desenhar tão bem e tudo mais, você fala, eu não estou pronto para começar a minha história porque eu ainda não desenho bem. Saiba e lembre-se disso, foca isso na sua cabeça. Não é só um desenho bonito que vai fazer a sua história ser boa, é principalmente saber contar uma história através dos desenhos, saber fazer o seu desenho ser claro e rápido de entender. Então o personagem está pegando algo em cima da mesa e jogando numa janela, isso precisa estar muito claro ali. Você precisa que o leitor, ao ver o seu desenho, entenda. Ele está pegando algo em cima da mesa e jogando numa janela. Se o leitor perguntar, o que será que ele está fazendo aqui? Você já perdeu completamente o leitor, perdeu completamente o controle. Por mais bonito que seja o desenho que você fez, por mais que a mão seja ali com uma anatomia perfeita, por mais que as vidraças quebrando da janela tem ali os detalhes perfeitos, seja muito bonita a cena, se o cara não entendeu que ele pegou o negócio na mesa e jogou na janela, acabou, não importa como o seu desenho seja bonito. Então, principalmente, mais do que fazer tudo extremamente bem feito em termos de desenho, de qualidade de desenho bonito, porque isso você ganha com o tempo, preocupe-se em ser claro naquilo que você vai passar. E essa clareza a gente aprende lendo bastante mangá. Então, quando você lê um mangá, você pode analisar aquilo, tipo, eu consegui entender por que eu entendi o que está sendo contado aqui, mesmo às vezes sem precisar ler balões, né? Sem precisar de um balão descrevendo o que o personagem está fazendo, né? O personagem X pegou o objeto ali na mesa e atirou contra a janela num ato de raiva. Então você não precisa narrar o que o personagem fez. Você mostra ele pegando, você mostra ele jogando, você mostra a janela quebrando e mostra a expressão de raiva naquele personagem. De modo que em uma passada, em uma olhada, o leitor já entendeu tudo o que aconteceu ali naquela cena. E como eu disse, isso você aprende lendo bastante, mas se você quer estudar um pouco sobre a parte de narrativa ali de uma história em quadrinhos, tem um curso na Doméstica, né, que eu sempre indico aqui no canal, que se você quer saber mais sobre esse curso, eu tenho um vídeo dele, né? Vou deixar aqui nos cards, mas o link está aqui na descrição para você conhecer mesmo o curso em si. E aproveitar aí que direto a Doméstica está fazendo as promoções. Eu não sei se a promoção de Black Friday acabou ontem,
Mas se não acabou, confere aí, porque eles estavam com promoção que eu acho que qualquer curso do site estava saindo 35 ou 40 reais. Cara, é uma baita de uma promoção, sai muito barato o curso e vale bastante a pena. Eu fiz o curso, eu recomendo. E é claro também, no meu próprio curso que eu vou lançar aí, né? Eu lancei vídeo essa semana falando sobre o meu curso que vai sair. Eu pretendo abordar narrativa, eu pretendo abordar roteiro e pretendo abordar a função do desenho nessa narrativa visual de uma maneira bem mais aprofundada do que eu posso fazer aqui nesse vídeo, que já está bastante longo, então por isso eu vou ficando por aqui. Vou me despedindo de você e desejando para você aí um ótimo final de semana ou um ótimo dia, dependendo de quando você está vendo esse vídeo aqui. E não desista do seu mangá. Faça, independente de onde você está, comece, porque você vai aprender muito enquanto faz e vai aprender muito principalmente sobre essa parte de narrativa enquanto faz. Enquanto você está desenhando e treinando o desenho por si só, você ainda não está aprendendo narrativa, você está aprendendo a embelezar o seu desenho, por assim dizer. Ou deixar ele mais correto em termos de anatomia, em termos de perspectiva, pintura, sombra, esse tipo de coisa. Ok, é válido, vale muito a pena treinar o seu desenho nesse sentido, sim, porém, ao fazer um quadrinho, você aprende mais coisas, você aprende outras coisas que são muito importantes para um mangá que muitas vezes não é passado pela maioria dos cursos aí, ou das aulas, ou coisa do tipo, que vão ensinar desenho em si. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você chegou até aqui, lembra de comentar. Eu cheguei até aqui, que eu acho muito legal ver as pessoas que assistiram o vídeo até o final, porque isso no YouTube é cada vez mais raro, ainda mais em vídeos longos e aprofundados no assunto como esse aqui. Então, muito obrigado e parabéns por ter chegado até aqui. Isso mostra que você realmente tem interesse de fato em criar um mangá de qualidade, e é esse tipo de audiência que eu quero no meu canal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo para me fortalecer, e tem outros vídeos que vão aparecer aqui no final para você conferir caso você queira continuar aqui no canal assistindo outros vídeos. Valeu, falou, é nóis!